É nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. A educadora, o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora no ar, ao vivo e em todas as plataformas. 2.2.1 com Nani Camargo, Renata Reis e Luiz Biagioni. Oferecimento Gromos Elevadores, de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial, Cangaru Steakhouse. Olá, boa noite a todos. 8h13 minutos. Começa mais um 2.1 nesta terça-feira com um tema sério. O tema de hoje é racismo. Essa palavrinha feia até de se pronunciar e o seu significado também é feio. Bom, o racismo nada mais é que uma grande falta de respeito com quem é diferente da gente. Simples assim, né, Bia? Mas o problema não é simples. O problema é muito mais grave. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que acompanham o nosso programa. Mais uma edição do programa 2.1 nesta terça, pegando o gancho naquele caso do William Wack. Pois é. Né? Pois é. Que deixou todo mundo estarrecido, um vazamento de uma gravação, antes de ele entrar no ar ao vivo, né? Com um entrevistado que ficou visivelmente constrangido, e aí o pessoal começa a buzinar, e ele fala, isso é coisa de preto, né? Ele xinga primeiro, né? Xinga, fala palavrão e tal. Isso mostra, né, que ele está dizendo que aquela pessoa que está passando com o carro buzinando é uma pessoa sem educação. E o sinônimo para sem educação que ele usa... É o preto. É o preto, né? E aí, quando ele faz isso, na verdade, ele aponta um dedo para quem está buzinando e 3 para ele, né? Porque é ele que está faltando com a educação. É ele que está sendo aí, que está se expondo e dizendo, olha só, eu acredito que todo preto é sem educação. Pois é, a gente vai falar sobre isso. É isso que a gente precisa falar aqui hoje. Bom, além do caso William Wack, também estamos na Semana da Consciência Negra, né, Renata? Isso. No próximo dia 20 é comemorado, então, este dia tão importante e por isso que nos pautou esse programa de hoje também. Boa noite, Oi, Nani. Boa noite, Bia. Boa noite a todos que nos acompanham. Comenta lá, né, Nani? Vamos desde já pedir pro pessoal comentar. Pessoal, nos ajudem, né? Deixa seu comentário também. Até postei hoje pela manhã, né? Você já vivenciou alguma situação assim, de preconceito racial? Se quiser compartilhar conosco aqui, nos ajudar nesse bate-papo, vai ser bem interessante. Mas, Nani, eu diria mais, eu entendi que você quis dizer que racismo é falta de respeito, simples assim, no sentido de que é falta de respeito, não façam isso. Só que muito mais do que isso, racismo é crime. Com certeza.
Racismo é crime de ódio. Então, nós vamos debater muito essa questão aqui, a questão do preconceito racial, que daí já difere um pouco do racismo, mas a gente tem que lembrar que, infelizmente, o racismo, o preconceito velado, existe em todos os ambientes, em todas as classes sociais, em todo lugar, infelizmente. E a palavra de ordem aqui é respeito. Isso sim, simples assim, né, Nani? Com certeza. Respeito. Bom, Renata, e os nossos convidados de hoje? Os nossos convidados de hoje não podiam ser mais simpáticos e queridos. É verdade. Não é? Verdade, verdade. Simpáticos e queridos, é claro que se a gente pudesse, a gente chamava outros simpáticos e queridos que representam tão bem, não é, a comunidade negra. E o João vai falar porque preto e não negro, não é, João? Uma discussão longa. João Antero, primeiramente, fotógrafo da Gazeta de Limeira, e ele diz que é um pesquisador também, né, João, da comunidade preta. Boa noite, João. Boa noite, Renata. Boa noite, Nani. Boa noite, João. Bia. JB. Boa noite, essas belas negras que estão aqui. Deixa eu já aproveitar e apresentar as belas. Débora Sampaio, ela é hair make do estúdio Easy Sampaio. Muito obrigada, viu, Débora, por participar desse bate-papo aqui conosco. A Débora, viu, Nani, Bia? Ela vai falar muito sobre transição de cabelo, não é, Débora? Muito sobre as crianças negras, as meninas aprenderem a gostar de si mesmas. Boa noite a todos. Boa noite, Débora. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, falando de preconceito, né, Rê? A gente vive isso o tempo todo, todos os dias, quando recebemos as meninas, né? É muito falado do preconceito, do racismo, do bullying, e a gente vive isso dentro de casa, né? Começa dentro de casa quando a mãe fala cabelo ruim, cabelo duro, não é assim? Vai amarrar esse cabelo. Vai amarrar esse cabelo pichain, que tá pra né? cima, não é? E hoje a gente vai falar bastante sobre isso. E também a Marisa Cunha Moreira, ela que está representando aqui o Comicim, que é o Conselho Municipal do Cidadão Negro de Limeira. Marisa, obrigada por sua participação aqui. Lembrando que a Marisa acompanha sempre todos os programas da Rádio Educadora, está sempre presente. Obrigada. Acompanha a imprensa em geral, a Marisa. Obrigada por participar conosco aqui hoje, Marisa. Obrigada, Renata. Boa noite, Nani, Biagione, JB Antero, Débora. Boa noite a todos que nos ouvem, nos veem pela Rádio Educadora, a qual vocês sabem, né? Sou ouvinte e também assisto pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E vamos, sim, discutir um pouco sobre o racismo. E já começando, né? O racismo é isso. O racismo não é somente falta de respeito, falta de educação e nem crime. O racismo é algo mobilizado por um ódio. E ódio, nós temos duas pontas que podem ser levadas. Ou pela ignorância, que é o desconhecimento, ou por aprendizagem. Por isso é importante programas como este, 2.1, que discutem temáticas importantes, que ajudam a população e os ouvintes da rádio a refletirem sobre temas que são atuais, muitas vezes polêmicos, no entanto necessários para que, com esclarecimento, nós possamos superar ainda esse tipo de situação existente, não só no Brasil, infelizmente, mas em todo o planeta. Muito bom. Muito bem, agora são 8 horas e 20 minutos. Já vou emendar a primeira pergunta para os três. Eu queria que eles falassem rapidamente se vocês já vivenciaram situações de racismo que deixaram vocês, assim, arrasados. Eu digo isso porque o João, ele é fotógrafo da Gazeta, ele é muito conhecido, talvez não sofra tanto racismo por isso. A Marisa também trabalha na prefeitura, atua numa entidade que luta por isso, então talvez as pessoas possam respeitar mais por conta disso. E a Débora também dentro do trabalho. Vocês já passaram por isso? Algo assim que foi... Marcante? JB? Cita um exemplo, rapidamente, para a gente já começar aí o assunto. A própria justiça. Porque, assim, lutou-se tanto, né, para que se criasse uma lei para tornar o racismo um crime inafiançável e tudo mais. O que é que acontece? Se eu, por exemplo, né, for vítima de racismo, e aí, na justiça eu vou ter que provar, vou ter que ter pessoas que viram, que né? viram,
Testemunhas. Testemunharam e tal, tudo mais. Pois muito bem. O que é que acontece? Depois disso, a gente ainda fica à mercê da interpretação da justiça. Então, muitas vezes, aquilo que para a gente assim, é um racismo terrível... Muito né? objetivo, passa por um crivo da subjetividade da justiça. Exatamente. Muitas vezes os casos não são levados à frente, ao tribunal, por exemplo, que é onde também deve ser tratados os agressores. As pessoas não levam porque depende de interpretações, depende de provas, depende de interpretação, porque aquilo que a gente vê como racismo, a justiça, por exemplo, ela pode interpretar como injúria. E aí já caiu por terra, porque o racismo é inafiançável. E aí já caiu por terra. Sim. Aí o cara paga uma grana qualquer lá e vai embora. E vai embora para casa. Então, esse é um problema sério. Então, dificilmente a gente vai ver alguém ser punido por crime de racismo. Não é fácil. A menos que seja uma pessoa assim um pouco mais... Tanto que realmente a gente não vê isso muito no jornal, né? A gente não faz pessoa matérias condenada, né, por racismo, a gente não Teve vê. Um caso. Embora seja uma coisa recorrente no dia a dia, né? Porque, como o João mesmo disse, racismo é bem diferente de injúria racial. E, por coincidência, eu peguei até um artigo de um professor de direito, ele chamado Flávio Martins. E aqui nesse, eu não vou ler o texto todo, mas só para explicar a diferença, ele diz que racismo da Lei 7.716 de 89, ela acontece quando o preconceito ele é incitado publicamente, né? O crime de ódio, preconceito de cor. E a injúria racial, que não foi o caso, ele está citando aqui o caso do William Vac, diz que no caso do William Vac também não foi, porque não tinha intenção de ofender o motorista que buzinava. Uma pessoa específica. Uma pessoa específica. A injúria ela não aconteceu diretamente. Uhum. Então, existe uma grande diferença e aí o João, ele fica... está demonstrando sua indignação com isso, não é isso? É claro, porque o que era para ser para uma pessoa, aí o cara já generalizou. Então, eu também fui ofendido nesse ponto. Não por ele ter chamado de preto, porque é o que eu digo para as pessoas, né? Quem me conhece um pouco mais assim, sabe muito bem disso. Então, o que é que eu falo para as pessoas? Se você sabe qual é a diferença entre preto e negro, se você sabe essa diferença, então você pode me chamar de negro. Mas, se você não sabe qual é a diferença de preto e de negro, então, por favor, me chame de preto. Eu sou preto. E eu não sou Mas raça. isso você vai contar depois. Elas vão contar as histórias Porque eu dela. quero saber essa diferença e se as pessoas se sentem incomodadas e falar o negro ou o preto, se tem uma diferença para quem... Agora, né? o grande, porque assim, são muitas questões que passam batidas e uma delas, que eu costumo dizer, é o seguinte: o Brasil tem 500 e poucos anos. Sim, pouquíssimo. 380 foram de escravidão. Na verdade, a gente só começou a ter voz, o povo brasileiro em geral, foi a partir das eleições diretas, 84 a 85. É ali, praticamente, que o Brasil começou a viver. Então, ele é um país muito novo. Demais. Inclusive demais. na questão dos direitos civis, né? Na questão dos direitos civis. Agora vamos ouvir o relato das duas em relação a racismo. Se vocês já sentiram isso na pele. Você já teve alguma situação ou várias situações? Olha, são situações que muitas vezes eu não sofro, mas muitas pessoas como eu, sejam mulheres ou homens, pretos e pretas, sofrem. O que eu mais percebo no dia a dia, e isso eu posso vivenciar, é o preconceito racial. A pessoa não vai te menosprezar achando que ela vai te odiar. Mas quando eu sofro preconceito racial, qual que é a ideia? É uma ideia falsa de que o preto é diferente do branco. Então, por exemplo, se eu vou a uma loja, no comércio, isso tem mudado e tem que se mudar. Mas muitas vezes eu percebo que nas grandes lojas, cadê os vendedores e as vendedoras negras? Quando tem, são poucos. Porque qual é o problema? Como o Antero bem disse, o nosso país ele é novo. Antes nós não tínhamos educação para a população pobre. A educação era só para quem tinha condição financeira e para os homens. Com o tempo, as mulheres passaram a ter educação.
mas as pessoas de cor preta não tinham educação. Quando a população preta passou a ter educação, já havia uma discriminação muito grande no nosso país. Enraizada ali, né? Mesmo porque nós somos frutos de uma colonização, e a colonização fez o quê? Com que africanos e africanas fossem escravizados. Ao chegar a uma loja, por muitas vezes a pessoa que não entende que o preto, o branco, a preta ou o branco são seres humanos e merecem ser tratados com dignidade e respeito, menospreza pensando assim, não deve ter condição de comprar, eu vou dar atenção para outro. Então, a gente vê a discriminação racial aí, julgando a pessoa como se ela não tivesse condições de adquirir um produto a ser vendido. No mercado de trabalho, essa discriminação também é muito clara, e eu já sofri. Mesmo tendo um bom currículo, eu enviava para as agências de emprego, na época era muito comum, hoje os jovens talvez nem tenham muita ideia como isso funcionava. Para as vagas de cargos que tinham salários melhores, o meu currículo nunca era enviado. Até que uma agência diferenciada que entendia que a pessoa deve ocupar a função pela capacidade, pelo conhecimento e pelos estudos, me enviou para a vaga. E um gerente me disse, nossa, nunca tinha vindo alguém assim. E eu falei, porque agências A, B e C nunca enviaram, que o meu currículo está igualmente lá como nessa que me enviou. Passado todo o processo seletivo, eu fui contratada. Não porque era preta, mas porque eu tinha capacidade. Só que se no recrutamento eu já sou barrada por um preconceito de ela não tem boa aparência, que infelizmente no Brasil boa aparência ainda é sinônimo de que não é pessoa de cor preta. Eu nunca vou ter acesso a postos de trabalho que eu possa ter condição de demonstrar aquilo que eu me preparei. Então, essa discriminação é geral. Agora, o preconceito, o racismo de alguém pegar e falar assim, você é uma macaca, saia daqui, aqui você não pode entrar, diretamente eu não vivenciei. Mas o preconceito racial, sim, e muito. Muito bem. O pior de tudo, gente, o pior de tudo é que as pessoas não estão atentas ao quê? O que é o Brasil? O Brasil nada mais é do que uma mistura gigantesca miscigenação. Um liquidificador Aliás, de raças. 51% dos brasileiros. Vamos colocar, é o samba do crioulo doido. Total. Isso significa o quê? Que eu não sou preto 100% e nem vocês são brancos 100%. Com certeza. Então, nós estamos aqui em 3 pessoas que são da pele mais escura. Os 3 pretos aqui. Olha a tonalidade da minha, da pele dela e da pele dela. Sim. São 3 tonalidades, verdade. Agora, uma outra coisa que é interessante também, e que não faz... a primeira vez que eu tive em Ouro Preto, em Minas, aí eu entrava para comer no restaurante lá, e as pessoas... ninguém me falava nada. Mas as pessoas olham assim como, pô, mas esse cara tem grana para vir comer aqui? Nossa, que coisa, então, não. Até porque não é muito comum em Minas Gerais você encontrar pretos como eu, assim. Preto, né? Mais escuro. Porque a maioria é tudo tonalidade da cor da pele dela. Tanto que todas as cidades mineiras são 3 igrejas. Era uma para o preto, uma para o branco e outra para o pardo. Mas viu, João e Bia, Nani, até antes da Débora falar, a Marisa tocou num ponto muito interessante sobre o mercado de trabalho, e hoje nós recebemos dados, né, da Fundação SEAD, não sei se você está com os dados aí, Bia, mas a Fundação SEAD, que faz análise de dados aqui do estado de São Paulo, mostrou justamente isso, Marisa. Nos 2 últimos anos em que a crise econômica afetou todas as classes sociais, percebe-se que afetou principalmente os negros em relação aos não negros. Então, na questão do desemprego, se eu não me engano, existe aí uma diferença de 2 pontos percentuais. O negro perdeu 2 pontos percentuais de postos de trabalho a mais que o não negro. E quando a gente vê a análise do negro, não negro, escolaridade, postos de trabalho, perdeu-se mais ainda o negro. Olha só. E muito mais do que isso, a mulher negra perde muito mais que todo mundo.
Olha só o dado aqui, ó, para ajudar. Em virtude do Dia Nacional da Consciência Negra, a Fundação SEAD, o DIES, divulgaram esse estudo hoje, como a Renata citou. De acordo com o estudo, entre 2015 e 2016, a taxa de desemprego total dos negros, aqui fala negro, hein, João? Negros aumentou 14,9%, quer dizer, de 14,9 para 19, 2 pontos percentuais. Gente, é bastante. Justamente, Nani, Renata e todos os que nos ouvem. Infelizmente, apesar de que há uma lenda no Brasil dizendo que nós não somos racistas, inclusive tem um jornalista que escreveu, infelizmente, esse livro. Não só jornalista, como diretor da Globo. Sim, né? E a gente sabe o porquê também. É. Tem toda uma estrutura de poder dizendo que nós não somos racistas. Na verdade, ainda somos um país racista e esses dados de pesquisa socioeconômica bem demonstram isso. Então, só para que nós possamos entender, quando nós falamos que ainda há um muro que separa por cor, que demarca que aos negros é destinado um campo profissional e aos não negros outro, isso é verdade. Então, no mercado de trabalho ainda, entre um homem e uma mulher, a mesma função e o mesmo, digamos, a mesma função e o mesmo grau de escolaridade. Em média, o homem recebe mais que a mulher. Homem branco, mulher branca. Depois, mesma função, cargo, homem negro e mulher negra. Então, a mulher negra, ela acaba sendo discriminada 2 vezes. Pela cor da pele, porque o que é a pele negra? A pele negra é aquela que tem mais melanina, que é um componente que nos dá a proteção do sol. E por sermos negras, por sermos mulheres e negras. Isso demonstra que temos muito, sim, que debater e refletir sobre essa questão para que o nosso país se torne mais justo, mais igualitário e nós possamos desvelar todo esse pano de fundo que se criou de que não há preconceito, um discurso liberal de que há oportunidades para todos. Não há oportunidades para todos ainda. Inclusive... Agora deixa a Débora falar, pelo amor de Deus. Você está falando muito já. Só antes da Débora falar a questão do emprego, né? Que aumentou o desemprego das camadas negras. Eu vi ainda, essa semana tentei procurar agora aqui, que vai demorar 75 anos, você viu esse estudo? Para equiparar o valor do salário do negro com o salário do branco no Brasil, né? E dentro das mesmas categorias, com currículos iguais, o trabalhador negro ou a trabalhadora negra ganha quase 40% a menos que o outro trabalhador. Débora. Infelizmente. Né? Eu sofro, sim, preconceito todos os dias, né? Quando eu recebo uma cliente no salão e ela fala assim para mim, eu queria cachear meu cabelo, mas cabelo crespo é cara de pobre, né? E eu ouço assim, isso e elas me falam isso. E é bom lembrar, assim, até para que as pessoas saibam que o seu estúdio, Izzy Sampaio, ele é especializado em crespos e cacheados, né? E te procuram para me procuram para cachear. E o medo da mulher que quer assumir a sua naturalidade ou a aceitação, como está na moda hoje, não é porque ela não gosta do cabelo. É como ela vai ser encarada pela sociedade, né? Já que o JB colocou da questão da pele preta, infelizmente eu saí amarelinha, né? Mas nós entendemos que a mulher, quando ela tem o cabelo crespo, ela se aceita e se assume, se sente da raça negra. E ela tem medo de como a sociedade vai encarar isso. No emprego, como está sendo discutido, ou na sociedade em geral, roda de amigos, como ela vai ser encarada como mulher negra e crespa ou cacheada, né? E a gente vive isso também no preconceito dentro dos lares, quando a própria mãe, né, fala para o seu filho, como eu já citei, o seu cabelo é ruim. A criança, quando ela senta e fala com a gente, ela entende não que o cabelo é ruim, que ela é ruim, que a pessoa dela é ruim. E isso totalmente está ligado totalmente em relação à cor da pele, porque entra outra discussão. Eu recebo crianças brancas e crespas, porque JB, pode ter pele clara e ser negra, sim ou não? Pode, né? Ele podia explicar, né? Porque essa negro questão é bem interessante. Do preto e do negro. Eu quero entender isso daí, esse ponto. Tá. Explica. Então, só antes de eu falar do preto e do negro, só vou falar um dos maiores racismos que está aí e que está velado. Por exemplo, quem daqui sabia que o dia da destruição do Quilombo dos Palmares não foi 20 de novembro, e sim 15 de novembro?
Não sabia, não. Foi hoje. Bom, amanhã, então. Amanhã, o dia 15. Exatamente. A Marisa sabia. Por que é que passou-se pro dia 20 ó. de novembro? Por quê? Por quê, então, gente? Porque A Marisa não ia vai dividir, responder. Não ia dividir, né, a glória de um negro com um branco. Justamente. Só que isso você gente. não vai encontrar no Brasil. Mas, na África, a nossa história está toda lá. Inclusive, Documentos estão lá. deixa eu ver. O João Antero, para quem não sabe, já esteve na África, né, João? Esteve lá para concluir, inclusive, suas pesquisas, não é isso? Para ir atrás da história mesmo. E onde você foi? O que você encontrou por lá? Eu fui na Nigéria, né? E aí eu fiquei na cidade de Lagos e fui numa outra cidade que é Badagry. Então, Badagry, o que eles têm lá? Documentos, não é... E as coisas que eu vou contar não são coisas que eu inventei e nem que eu criei. São coisas pesquisas, que né? estão documentadas. Os documentos existem e estão lá. Em Badagry, passou por lá oficialmente 500 mil africanos que vieram para o Brasil. Tem algumas fotos de lá, não A gente tem? vai mostrar as fotos, mas antes acho que a gente tem que ligar pro Alex Castro. Boa. O Gustavo tá ligando, né? Gustavo Você vai tá- contar ainda esses detalhes tem da as África e fotos. tem algumas fotos bem lindas do João Antero. O Antero, ele foi várias vezes para a África e fez também uma série de fotos, né? Que são muito interessantes. Ele vai falar um pouco sobre cada foto dessa também. A gente separou meia dúzia de fotos para o Antero falar. O Antero tem um trabalho também aqui de fotografar os negros da cidade, fazer exposições, né, Antero? E essas exposições são muito interessantes. A gente vai falar sobre elas também daqui a pouco. Muito bem, já estamos na linha então com o escritor Alex Castro. E olha só, a gente vai falar sobre a vida e a obra do poeta escravo cubano Juan Francisco Manzano. Quem traduziu essa bela história foi o Alex. Inclusive, ele foi a Cuba, fez toda essa pesquisa. Alex, muito obrigada pela participação no 2.1. Já vou emendar a primeira pergunta. Eu estava lendo sobre essa obra também. E olha só, ele era um escravo, né? Era um negro e tinha... a poesia junto com ele. Então, como é que foi essa pesquisa? Como é que foi fazer a tradução dessa importante obra, né, do Juan Francisco Manzano, que é muito conhecido em Cuba, e essa obra aí ganhou essa edição no Brasil e também em Cuba. Boa noite, Alex. Oi, tudo bem, gente? Boa noite, obrigado pelo convite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ultimamente bem. Ótimo. Eu só queria dizer, a primeira coisa que eu queria começar falando, que eu acho que é bem interessante, é que ele, o Manzano, seria a primeira pessoa que diria que ele não é negro, né? No texto dele, ele repetia diversas vezes que ele não era negro. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo super bem, mas ele era negro. Ele era negro, né? Olha só, por mas que ele eu não dizia sei, que ele não eu não era conheci... negro? Pois é, veja bem, eu não conheci ele. Não cabe a mim dizer o que é que ele é e o que é que ele não é. Mas uma coisa que é interessante em todas essas questões levantadas aí no programa e por vocês, é justamente essa. Cuba era uma sociedade muito parecida com o Brasil. Ser negro era ser associado com tudo que é de feio, bestial, ignorante. Então, ele não queria ser negro. Para ele, negro eram os outros, eram os escravos, boçais, que pegavam cana, que não eram inteligentes. Ele se achava melhor do que aquilo. Ele chamava o mulato, ele fazia poesia, não sei o quê. Então, é até bem interessante no livro o esforço que ele faz para se diferenciar das pessoas que ele chamava de negras. Não, negros são os outros. Ele não cita o nome de nenhum negro. Ele só interage com os brancos em suma. É bem interessante para mostrar como que tem negociações, como que tudo é muito complexo. E é isso, tipo assim, essa que é a minha pergunta. Com que direito a gente diria hoje, não, que ele não era mulato, ele era negro? O que é ser mulato e ser negro? Quem que decide quem é mulato e quem que decide quem que é negro? É o Bia que está falando, tudo bem? Fala. Eu vi uma palestra sua, que você inclusive começa falando sobre isso, uma palestra lá em Belo Horizonte,
que foi sensacional e que você conta do pessoal. Você deu aula em New Orleans, né, na Tulane University, e lá você interagia e as pessoas tinham que se declarar o que eram, né? Se eram negras, pardas e tal. E é complicado isso, que a sua visão a respeito da sua raça, né? Uma coisa que aqui a gente não tem muito. Como é que você tem a comentar sobre isso? Olha, eu digo o seguinte, eu já viajei o Brasil inteiro lançando livro e fazendo evento. Eu chego no sul do Brasil e as pessoas me chamam de negro, elas presumem que eu sou negro. Eu chego no norte do Brasil e eu sou branco. Eu ia para os Estados Unidos, as pessoas me chamavam de latino, não passava pela cabeça de ninguém lá que eu era nem negro nem branco. Eu vou para a Europa e as pessoas acham que eu sou árabe, elas falam salam aleikum para mim. Né? Então, essa é a questão. O que eu realmente sou? Eu não sei quem eu sou, eu não me defino nesse ponto, porque eu nem acho que faz muito sentido nessa questão. Eu acho que é mais interessante a gente observar como que todos esses fenótipos dependem desses contextos por onde a gente anda. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você, para declarar lá imposto, você tinha que dizer qual era a sua raça. E as definições eram muito interessantes, porque, por exemplo, todo mundo da América Latina, se fosse branco ou negro, era latino. Índio só era índio se ele vivesse na tribo. Então, tipo assim, a definição de índio é quem tem sangue índio e mora em tribo. Se você tivesse sangue índio, morasse em Manhattan, você não podia clicar lá no quadradinho índio. Então, todas essas questões são muito interessantes. De onde veio isso, né? É isso mesmo que é índio? Se o cara mora em Manhattan, ele não é mais índio? Tipo assim, o jeito que é negro, é venezuelano, ele não é negro, ele é latino? Em suma, eu acho que essas questões são das mais interessantes que a gente tem hoje para pensar e escrever. Alex, aqui é a Renata. O que te motivou a fazer essa tradução? Voltando à tradução. A tradução é porque o Manzano é incrível. Ele é maravilhoso, ele é um gênio, ele é um cara que ele se autoeducou para escrever e ler por conta própria, de madrugada. Ele era proibido de aprender a ler e escrever, então ele tinha que fazer isso escondido. E ele conta uma história que é muito estudada em Cuba, é muito estudada nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, e que aqui no Brasil não é e deveria ser, porque, na verdade, Cuba e Brasil, eles tiveram uma escravidão muito parecida, que foi uma escravidão católica, que gerou uma santeria candomblé e que era baseada no açúcar, né? Em países muito conservadores. Cuba e Brasil, no século XIX, eram os países mais conservadores da América Latina. Tipo assim, todos os outros países da América Latina, eles fizeram revoluções de independência minimamente populares, minimamente. Mas o Brasil não, ficou monarquia e Cuba continuou colônia. Então, o que interessa desse livro é que, tipo assim, tudo que o Manzano fala sobre a vida dele em Cuba no século XIX, tudo se aplica à realidade do Brasil, entendeu? São realidades, de fato, muito parecidas. Então, é um livro que ensina muito pra gente sobre nós mesmos, porque nós aqui no Brasil não temos nenhuma autobiografia de escravo, não sobreviveu, se houve, não sobreviveu nenhum relato autobiográfico de um escravo em primeira pessoa brasileiro. Então, tipo assim, nesse ponto, o Manzano é a coisa mais próxima que a gente tem, e essa é a utilidade dele, digamos, dele sair no Brasil hoje. Para finalizar, você postou aí na sua página do Facebook, inclusive a gente está recomendando aqui na nossa página no Facebook, a sua página também e o seu site, né? Que tem vários artigos sobre racismo. Você é um historiador, pesquisador da área, traduziu o Manzano para o português. Saiu a edição também em Cuba, maravilhosa. Você postou hoje dizendo o seguinte, grosso modo, se o crime que nós cometemos a quatro paredes, muitas vezes, dentro de casa, se alguma coisa que a gente fala, xinga alguém, comete um racismo, é igual a gente cometer em um local público ou com uma transmissão, como aconteceu no flagrante do William Vac. Que opinião você tem a respeito disso?
Olha, eu realmente não sei, mas me parece que não é a mesma coisa. Me parece que não pode ser a mesma coisa eu falar, por exemplo, qualquer coisa, eu falar, sei lá, eu acho que mulher tem que ficar na cozinha e que mulher não devia trabalhar fora, digamos, tá? Eu acho que um cara que ele fala isso num editorial, na Globo, num palanque, ele fala isso em público, ele se coloca publicamente num palanque, numa entrevista, como um cara que acha que mulher não tem que trabalhar fora, esse cara está se colocando politicamente na arena como um defensor disso. Eu acho que é muito diferente de ser um cara que tem uma carreira numa outra área, que fez outras coisas, ele trabalha no outro negócio, e na casa dele, entre quatro paredes, ele e a família dele, ele fala para a mulher dele, para o filho dele, que ele acha que mulher não tem que trabalhar, entendeu? Eu repito, eu não concordo com a sua opinião, eu não estou entrando no mérito se essa opinião é correta ou não. O que eu quero falar é o seguinte, eu não sinto que é a mesma coisa alguém que fala isso entre quatro paredes, que não é para o consumo público, que é só para aquelas pessoas que estão ali. Isso não é, ou não deveria ser, a mesma coisa do que a pessoa que fala isso em público, como um plano de ação, como um projeto, como uma opinião e uma postura pública. Então é isso, eu acho que são coisas diferentes. O quanto diferente, como é que eu não sei. E uma coisa que me preocupa no nosso mundo cada vez mais é que a gente está borrando esse limite entre o público e o privado. Entendeu? Então, não sei, tipo assim, o que eu posso falar na minha casa? Tipo assim, tem coisas que eu posso falar na minha casa ou não? Nada mais eu posso falar na minha casa. Ou sabe, de qualquer coisa para tudo. É isso. Sabe quando está sendo gravado, né? Hoje está perigoso. Como foi o caso do William Vac, né? Pois é. Mas ele estava dentro do estúdio de televisão, gente. Pois é. Não, a gente vai debater isso aí. Depois eu quero saber a opinião de todo mundo aqui do estúdio sobre o caso William Vac. Se tem essa diferença, né? O racismo no ambiente privado ou o racismo... Privado. Exatamente. Ou se ele tivesse dirigido a uma pessoa, né? Chamando isso é coisa de preto. Chamando atenção realmente para o motorista que buzinou. Se tem uma diferença em relação a isso. Bom, quero agradecer então a participação do Alex. O Alex, ele é carioca, escritor, historiador e fez a tradução deste importante livro, né? A autobiografia do poeta escravo Juan Francisco Manzano. Alex, muito obrigada por sua participação no programa 2.1. Valeu, boa noite. E o Alex, quando estiver aqui pela região, ele já esteve várias vezes na cidade aqui, meu amigo, precisamos trazê-lo no programa, que ele tem muita coisa para falar, tem muita história para contar sobre vários assuntos. Quem quiser ver os artigos sobre racismo do Alex, alexcastro.com.br. Muito bem.Om, a gente vai pagar o intervalo ou o João vai explicar negro e preto? Mas a gente não tem os comentários também? Os comentários. Mas já dá pra Daiane... Tem fã-clube, tem um monte de gente. Já dá pra Daiane falar já, Gustavo? Daiane Empinotti... que está trabalhando com a gente também. Quem que vai falar? A Daiane, no estúdio 2 da Rádio Educadora. Chegou a Daiane? Boa noite, Daiane. Boa noite, Nani. Boa noite a todos. Olha só, muita gente acompanhando aqui o programa. A gente tem a dos Reis. O Wilson tá dando boa noite, assistindo o programa. O Ricardo, o Iago, o J Neto, a Lourdes, a Lavínia, o Marcos. O pessoal tá acompanhando, tá gostando bastante do debate. Temos a Cristiane também, a Camila, o Márcio, a Carolina, o Anderson, enfim, tem muita gente aqui e acompanhando o programa, né? E nesse tema tão importante que é a discussão contra o racismo, né, no Brasil. Tem alguma pergunta aí, Daiane? O pessoal está fazendo algum questionamento, quer saber alguma coisa? Tem alguém se posicionando aí também sobre alguma coisa que nós falamos aqui? Eu vi que tem fã-clube da Débora e da Marisa. Tem. Ué, Coraçõezinhos pra ela. Não tem fã-clube nosso, Antero? Só das meninas? O JB só tem o J Neto. Olha só, o Anderson, ele tá falando aqui, ó, a escravidão e o racismo no Brasil é evidente, tanto que se tenta esconder toda a história na qual a escravidão acabou há pouco tempo, há 130 anos atrás, pelo que me lembro. Muito bem, muito obrigada a participação do Anderson, então. Bom, daqui a pouco a Daiane vai voltar, então, com mais participação dos nossos ouvintes, dos nossos
facebookeiros, enfim. Nós estamos no YouTube também, viu, gente? Educadora.tv, o WhatsApp da Educadora também está aqui. Tem uma mensagem aqui do Carlos falando sobre essa questão do William Vac. Eu vou ler daqui a pouquinho, quando a gente entrar nesse debate. Então a gente vai para o intervalo? Mas, Nani, até nós vamos para o intervalo, mas quem quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, faz como? Você lembra o número? 9222-5124. Muito bem. Muito então bem, parabéns. Mande mensagem no WhatsApp. Antes da gente falar aí mais das coisas e sair para o intervalo, eu quero falar do Bistrô Terroir. Deixa eu falar do Bistrô Terroir. A gente teve lá há um tempo e fizemos um programa especial lá do Bistrô Terroir. Se você quiser conhecer profundamente o Bistrô, você entra na nossa página, programa 2.1, no Facebook, e você vai ver, a gente tem algumas imagens do programa. A gente no Bistrô. Nós no Bistrô Terroir. Se você é fã da alta gastronomia e do que há de melhor na culinária mundial, você precisa conhecer o Bistrô Terroir. É um espaço reservado para os amantes dos sabores e texturas de uma ótima refeição. Vá até lá, curta lá um momento gastronômico com uma deliciosa culinária contemporânea e na companhia de um bom vinho, uma adega lá sensacional, com os rótulos mais requintados e para todos os gostos e bolsos. Além disso, o Bistrô Terroir oferece um espaço super aconchegante para um almoço de negócios ou com amigos ou com o seu amor, tá certo? Tem lá um cardápio especial para você, vá almoçar no Bistrô Terroir também. Fica na Alferes Franco, 946, no centro de Limeira. O telefone é o 3702-1862. No Facebook, Bistrô Terroir, na nossa página do programa 2.1. Tem lá também um pouco sobre o Bistrô Terroir. Muito bem, vamos ao primeiro intervalo comercial, então, e na volta tem mais 2.1 e a gente vai saber do João Antero essa história aí de negro, preto. Quero entender isso daí. Daqui a pouquinho, não saia daí, é bem rápido. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o Padre Danilo e estou aqui para lhe convidar para o nosso encontro, das 9 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora. Será uma felicidade tê-lo conosco. Sintonize, nos acompanhe e nos dê a graça deste encontro. Educadora. Roberto Alves, deputado federal do PRB de São Paulo. O PRB paulista se consolidou como uma importante força política no estado. Nossos deputados, prefeitos e vereadores têm provado que é possível fazer política de forma limpa e transparente. Gilmaci Santos, deputado estadual do PRB São Paulo. Estamos trabalhando para em 2018 ampliar ainda mais nossa presença na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas. E em São Paulo não será diferente. Venha com a gente, filie-se ao PRB. No Facebook da Educadora, você sabe tudo o que acontece em Limeira. É informação em tempo real. Todo dia, a qualquer hora do dia. Aconteceu, tá no Facebook da Educadora. O melhor conteúdo do Facebook, com textos e vídeos exclusivos. É só acessar e curtir facebook.com/educadoraam. Educadora, muito mais que rádio. Participe da programação da Educadora. Pelo telefone, ligue 2113 5020. Pelo WhatsApp 99222 5124 para mensagens de texto ou voz. O seu pedido, sua opinião, sua reivindicação. A Educadora tem sempre um canal aberto para você. A Educadora é muito mais que rádio. Mais que rádio. Educadora. Educadora. Ó, vazando áudio. Quase. É, mas aqui não teve áudio racista, não, viu, teve, gente? não era áudio racista, era Não. só um palavrão. Foi só um Palavrão, né, Era Renato? só um palavrão aqui, que quase escapuliu. Quase escapuliu. Ô, Rê, mas agora a gente vai saber, né, do João Antero. O João vai explicar a diferença de preto e negro. A Débora precisa contar um pouco também do trabalho dela. E a Marisa vai falar do comicinho Eu tô também. louco pra saber a história do cabelo. Pois é.
Eu não consigo ler o sobrenome dessa escritora. É a Lilian Schwartz. Pois muito bem, Lilian Schwartz. Ela é uma pesquisadora, uma historiadora, uma pessoa muito seríssima. Ela publicou isso aqui na edição da revista Manchete, quando completou-se 100 anos de abolição. Quem está nos vendo, o Antério é pesquisador sério, não é? Ele tem a Manchete de 88. Olha que legal. É a Manchete de 100 anos da abolição. E são negros célebres, né? Pelé, Djavan. Pelé, Zezé Mota, a Benedita da Silva e a Deise Nunes. E uma farta documentação aí sobre E uma reportagem extensa, onde já tem como referência a Lilian Schwartz. A Lilian Schwartz é Lilia, não é Lilian. Lilia Schwartz, ela é uma pesquisadora e ela lançou recentemente a biografia do Lima Barreto, que foi lançada na última Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, e lançou também agora recentemente um livro grande assim chamado Brasil, uma biografia. Ela é uma das mais importantes pesquisadoras do país, realmente. Continua aí. Pois é, então. E o legal é que uma das coisas que eu já tinha percebido é que é o seguinte: toda documentação que você for ler referente à escravidão, você nunca vai encontrar a palavra negro. Certo. Eu desafio qualquer um. O próprio IBGE, quando ele faz o censo, é preto, não é, Marisa? Isso. Então, a categorização do IBGE é branco, preto, pardo. Daí tem uma questão sociológica, depende daí do viés. Se você vai preto, pardo, branco, não se diz negro de acordo com a categorização do IBGE. No entanto, há uma linha de pesquisa que aceita amplamente a questão, tanto preto quanto negro, e daí o Antero vai dar o posicionamento que ele assume, né? Então, até porque os recenseadores, eles não podem chegar e escrever lá, ó, você é branca, ou você é negro, ou você é preto. É você que tem que dizer. As pessoas se autodeclaram, mas fala, qual é a diferença? O que, então, que é preto, a diferença é que é a seguinte: 1850 estava proibido o tráfico de escravos. Tá? Então, o que acontecia? De lá para cá, isso foi por interesse da Inglaterra e tudo mais, mas vamos deixar um pouquinho para lá. Já não tinha mais quase escravos nas fazendas. Por quê? Porque, na verdade, o preto ele nunca aceitou ser escravo. Fugia. Nunca aceitou. Então, a partir de 1850, estava proibido o comércio de escravos. Quando nós chegamos em 1885, já praticamente não tinha mais escravos nas fazendas. Tinha as campanhas de alforriação. E os senhores não podiam mais mandar os capitães do mato ir atrás para pegar os escravos e trazer de volta. Tá? Era proibido. Então, é nessa hora que o preto vira negro, que os senhores inventaram. Então, o que era negro? Negro era aquele cara que fugia, que aos olhos deles era vagabundo, que não gostava de trabalhar, que era dado a samba. Enquanto que o escravo que continuava lá submisso, aquele continuava sendo preto, bonzinho e amigo do senhor. Então, aí é que tá. Eu sou negro, né? Mas assim, pelo fato de eu não aceitar chicote, eu não aceitar escravidão, eu não aceitar submissão. Vendo desse lado, sim, eu sou negro, com muito orgulho, tá? Mas a minha cor é preta. Porque uma das coisas mais comuns, né, quando você fala, tá, o que é preto, o que é negro? Preto é cor, negro é raça, que é um outro absurdo, né? Porque não tem nada a ver então, isso. Nós não somos raça, nós somos espécie. Raça são para os animais. Não, mas tem uma outra coisa também. Eu acho que isso é uma invencionice popular, porque parece que parece que criaram o negro para não ficar tão pejorativo. Aí ele é preto. Então fala negro para ficar mais... Ele acabou de dar a explicação da história, né? Dizer, Marisa, você como é que eu explico isso? Forma também? O problema é que o preto, ele se sente menos preto quando ele é chamado de negro. Até porque ele não sabe, que eu quis dizer. Então, porque ele não sabe a diferença disso. E as coisas estão aí, os exemplos estão aí, e a gente não consegue ver. Por quê? Crer é um conforto, pensar é um esforço. Boa! Tá? Então, você veja bem, o café que eu tomo, ele é preto ou ele é negro?
Ele é preto. O carro que eu compro, ele é preto ou ele é negro? Olha, Quando eu ganho a blusa da educadora, loteria, eu e a ganhei Renata uma grana Bia. preta ou eu ganhei uma grana negra? Se for no mercado negro, foi uma grana negra. Simples, uma grana negra. Tudo que é negativo tá ligado ao negro. Então é assim, eu não tenho nada contra quem gosta de ser chamado de negro. É um direito de As pessoas podem se autodeclarar da forma exatamente. que se sentem pra melhor. Pra mim. É uma boa explicação sua. Pra mim, eu ainda continuo falando. Eu sou preto, faço questão de ser chamado de preto, adoro ser preto, eu não sou negro. E vocês? Marisa, como o Comicim vê essa questão? Bom, o Comicim, nós estamos passando por uma adequação na legislação, como tudo. Porque nós somos vivos, a história é viva e nós temos também, não é questão de politicamente correto, mas nós temos que viver de acordo com o nosso tempo. O Comicim é a sigla para o Conselho Municipal dos Interesses do Cidadão Negro. O que, com o tempo, com as pesquisas, com maior entendimento, com uma conscientização, chegou no Brasil a necessidade de que esses conselhos se denominassem Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Portanto, muitas cidades já se adequaram e transformaram via lei o nome para Promoção da Igualdade Racial. O Antero bem colocou. E isso é uma questão de identidade. Assim como uma pessoa, como eu, de cor preta, uma mulher preta, uma mulher negra, tem o direito até de se autodeclarar como preta ou como branca, e muitas pessoas que têm pele branca, fenótipos brancos podem se dizer que são negras, porque é uma questão de identidade, de valores e de saber que todos nós temos uma herança. Isso é livre para cada um. O que importa pelo Comicim? Que nós temos uma dívida histórica no nosso país de escravidão e que é necessário, sim, promover não uma superioridade entre cor de pele. Nós não estamos falando só de cor de pele, nós estamos falando de situações reais, de vivências diárias e de que ainda há separação e diferenças de tratamento entre pessoas de cores diferentes. Raça, como bem o Antero disse, muitos de nós não gostamos desse termo, mas a gente vai também encontrar raça, tanto na psicologia e, inclusive, muitas pesquisas norte-americanas, na época, para que o poder econômico prevalecesse, foram forjadas, menosprezando as pessoas negras, dizendo que o negro ou a negra eram menos inteligentes do que o branco, inclusive em manuais indicando que, voltando ao tema trabalho, que é uma das áreas que eu pesquiso, de que o negro não teria capacidade para desenvolver atividades que usassem o intelecto. Portanto, algumas pesquisas diziam o quê? Que ao negro deveria ser carregar bandeja, carregar sacolas, sacos de batatas, o pesado, excluindo e menosprezando as pessoas de cor preta. E o que isso vem a nos mostrar? Que um cenário foi desenvolvido historicamente no nosso planeta para que as pessoas fossem de cor preta, fossem tratadas como escravas. Tanto é que hoje não é difícil de nós ouvirmos falar assim, ele é descendente de escravos. Eu não sou descendente de escravos. Eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas. Então, quando a gente fala, às vezes não é por maldade, não é assim para colocar, olha, seus ancestrais sofreram. Às vezes nem pensa. Por isso automático, que o pensar, né? Exige uma reflexão diária. E repito, não é politicamente correto. Trata-se de a gente assumir a nossa humanidade e querer um mundo melhor. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu sonho com um mundo melhor, em que todos possam viver com segurança. Como você quer segurança se você não tem educação? Como você quer oportunidades se você quer exclusividade, se você quer o poder só para si e se você acha que alguém está para te servir e você para mandar? Agora, você que está nos ouvindo e vendo em casa, pensem, se você tiver em casa um funcionário, seja homem ou mulher, de cor preta, você fica sensibilizado porque ele está lavando o seu vaso sanitário? Você fica escandalizado? Agora, quando você vai a um restaurante, muitas vezes você fica boquiaberto e boquiaberta quando descobre que o gerente ou a gerente é preto, é preta. E eu já presenciei casos em que a pessoa fala assim, por favor, chama o gerente. E o gerente vem, um homem ou uma mulher negra, fala assim, mas me chama o gerente. Infelizmente, esse processo de construção histórica e de escravização que nós tivemos gera uma formação, quando ela não é educada e não é esclarecida, de que, em muitas pessoas,
alguém num posto superior não pode ser um negro, não pode ser uma negra. De pessoas que já se recusaram a ser atendidos em hospital porque o médico ou o enfermeiro ou a médica eram negros. É verdade. O que é isso? É um ranço de uma estrutura em que quer que alguém de uma determinada cor esteja no poder e que outros para servir. Quando nós tivermos um mundo em que você achar natural que o médico ou a médica, que o gerente ou a atriz principal da novela, que não seja épica, sejam negros, sejam indígenas, sejam ruivos, nós estamos começando a viver num mundo igual e não politicamente correto. Portanto, é necessário que existam, sim, conselhos de participação do cidadão negro, mas que todos possam participar, justamente para promover o direito à igualdade. Nós não queremos superioridade, não se trata de uma supremacia de uma cor ou de outra, ou de sobreposição de raças, mas é necessário, sim, que se defenda os direitos para que todos tenham as mesmas oportunidades. Até porque você se mostra superior quando você consegue naturalmente respeitar o outro, seja ele de que cor for, né? De qual classe social ele for. Muito boa a colocação da Marisa. Uma aula, achei, né? Que foi muito boa. E o Antero também aqui explicou muito bem essa questão, né? Quero ser chamado de preto. O preto tem um ranço ou tem menos ranço histórico do que o negro, né? Não, preto não tem ranço nenhum, é cor. Agora, vale-se dizer também uma outra coisa, né? O Brasil é o único país no mundo em que eu sou chamado de negro e nada acontece. É o único país do mundo. Agora, experimenta chamar um africano de negro para você ver o que acontece. A gente tem as Todo tem as mundo fotos tem mania do de falar de Estados Unidos. Peraí, não põe as fotos do Antero ainda. A Débora, acho que... Eu quero falar com a Débora. Não, eu quero falar com a Débora. Eu só quero... Vira o microfone da Débora. Eu quero falar com a Débora, que eu quero saber essa história de cabelo aí. E ela vive o dia a dia, não é, Bia? Diariamente com as mais diversas pessoas que gostam ou não de serem chamadas de pretas, negras, crespas. Ontem, minha filha Isabelle, tem uma filha que mora em Las Vegas, que é neguinha, eu chamo ela de neguinha, né? E aí ela falou, eu quero saber a história de cabelo. Então ela tá ouvindo a gente, assistindo a gente lá de Las Vegas. Mas antes eu vou falar da Gromos. Solta a Gromos aí, o Gustavo, por favor. Só para a gente falar aqui rapidamente da Gromos. Os tempos mudaram e você pode ter um elevador na sua casa ou na sua indústria, no seu comércio, tá? Os elevadores não são simplesmente um luxo para poucos. Os elevadores estão se tornando mais e mais uma adição prática à sua casa ou à sua empresa. Ter um elevador instalado pode adicionar um valor significativo à sua propriedade. Um investimento para quem olha para o futuro. E a Gromos é uma empresa aqui de Limeira, fabrica elevadores aqui na cidade, com tecnologia das mais seguras e confiáveis desse tipo de indústria. A Gromos Elevadores, uma empresa limeirense de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Então você pode acessar gromos.com.br, tem na nossa página do Facebook também, tá certo? Vamos falar dos cabelos? Vamos falar dos cabelos? Né? Vamos falar dos cabelos, obviamente. Aliás, a Rê, né? Cacheada. Sou cacheada. Você foi lá no Isis? Eu fui. Sou fã da Débora. Ela trata bem os meus cachos. Vocês duas. Olha os esquemas aqui, ó. Nada, não. Vocês duas, ela merece. Vocês duas na África fazer o maior sucesso. Eu não faria. Então, só porque não. Eu também não. Eu senti um preconceito agora. Muito bem. Não, as pretas lá são todas alisadas. É, João? É. Todas alisadas. Antes das fotos do João, solta as fotos dos cabelos. A gente tem algumas fotos de cabelo, né? Para conversar com a Débora. Ô, Débora, lá no seu salão, o pessoal tem procurado mais esse tipo de coisa aí que o João falou, do alisamento e tudo, porque... Olha que cabelo lindo. De um tempo para cá... De um tempo para cá a gente vê um movimento, principalmente das mulheres, que são mais vaidosas, cuidam mais e tal. O homem é mais relaxado, né? Então... dessa coisa de afirmar os cachos, né? Da afirmação do cabelo e tudo e tal. Uma maneira, inclusive, de se posicionar a respeito do preconceito. Como é que é lá no seu salão? Como é que tem sido? Porque até a gente conversava antes de entrar no ar e você dizia, direito total de alisar, não tem nenhum problema, assim como tem gente que tem cabelo liso e encrespa. Exatamente. Não é? Bom, essa questão gera muita discussão, até porque
o pessoal vem falando relacionado à moda, né? Eu acredito que o que está na moda, na verdade, é a liberdade, não o cacho. Porque a gente tem aqui a Marisa, linda, né? Lisa. E ela, né? É escovada. A Marisa, ela tá lisa nesse momento, né? Hoje. Nesse momento tá lisa e isso deixa para nós a liberdade, o direito de estar lisa, crespa ou cacheada no momento em que se sentir bem. Na verdade, o que a gente trabalha no salão é a educação, né? Educar a mulher que ela tenha liberdade. E que não pode ser de um padrão de que eu tenho que alisar para ser parecida com a maior parte da sociedade, para entrar num padrão de que eu tenho que ser natural para aceitar a minha etnia ou para estar na moda, porque agora é moda. Até porque se a gente falar de transição, ninguém faz 2 anos de transição para ficar na moda, porque senão era melhor pegar o cabelo liso. É esse tempo que demora, mais ou menos, uma 2 mulher... anos. Porque, assim, teve uma época, né, gente, não sei vocês, mas eu acompanhei, porque eu sempre tive cacho, então eu via muita gente que tinha cabelo crespo ou cacheado fazendo as famosas progressivas, aquelas químicas fortíssimas para deixar o cabelo super liso, porque liso é o que era o que havia, né? E, assim, nos últimos anos a gente tem visto aí muitas mulheres passando por esse processo de transição para justamente se sentirem livres, é isso? É 2 anos mais ou menos? 2 anos em média, né? Agora entra um outro porém, né, Rê? Porque se a gente parar para pensar, existe aí uma baixa química, né? Mas para uma mulher, por exemplo, que tem um cabelo tipo 4C, por que não? O que é um cabelo 4C, Tipos gente? de cacho. Hoje é a denominação que nós temos de tipos de cabelos então, crespos e cacheados. Qual C que é o dela? A Rê tem um cabelo 3A. 3A? O seu? O meu é um 3B. E o do João Antero? O do João Antero é um 4C. 4C Você sabe que ela ministra cursos. Que legal! A Débora Sampaio, ela ministra cursos e no estúdio ela faz esse processo de educacional, inclusive com as mães. Exatamente. Né? O 4C é o mais crespo. Isso. Certo. É claro que a gente vai ter aí um 4CC, né? A gente brinca que tem ainda um cabelo, mas a nomenclatura determina até o 4C. Essa questão de educação, ela vem porque, na verdade, eu me lembro da minha mãe colocando no meio das pernas, né? Pegava o pente, colocava aqui na frente e puxava até lá atrás. Isso doía muito, né? E aí, quando eu tinha 14 anos, foi quando eu deixei o cabelo crescer e comprei um relaxamento e fiz em casa. Porque era essa a educação que a gente tinha. E parecia que todas as mulheres bonitas, bem-sucedidas, né, que faziam faculdade, eram lisas. Eu sentia assim. Então, eu também queria reduzir aquele volume. E quando você procura um auxílio profissional, você senta na cadeira e o profissional olha para você e fala, vamos abaixar essa raiz? É assim. Né? É assim? Vocês sentiram isso? Sim. Vamos abaixar essa raiz? Seu cabelo está muito armado. E quando olham para você e dizem assim, olha, se você alisasse seu cabelo, acho que você ficaria bonita. Renata, você, como jornalista, você já passou por isso? Olha, na área sim, Nani, claro que sim. Claro que sim, desde a faculdade... Assim, no ambiente profissional, já chegaram a dizer, e eu acredito que outras jornalistas que têm o cabelo cacheado, crespo e tal, outros acredito que podem ter... Em todas as eu não acho que eu sofri, mas eu achei tão desnecessário, acho que essas pessoas é que deviam sentir vergonha. Tipo assim, mas não fica bem esse cabelo na televisão, pra televisão. Nani, é assim, ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Então, as pessoas não sabem o quanto elas... A mim não afeta, mas elas não... elas não sabem, elas né? não sabem o quanto... Fica bonito em você. Enquanto elas são desnecessárias. Enquanto elas são desnecessárias para a humanidade, inclusive, na minha opinião. Né? Você sabe que eu fui num casamento... A pessoa que quer humilhar, ou que quer provocar você de alguma forma, pela ignorância dela, ela, na minha opinião, ela é desnecessária para a humanidade. É uma ignorância, exatamente. Eu já enrolei meu cabelo uma vez, achei que ficou bem legal. Fui para um casamento, coloquei um bob lee, sei lá como é que chama. E a questão é, se você não tem problema nenhum você ter cabelo liso, não tem problema nenhum. Tem cada mulher linda com cabelos lisos, loiros, maravilhosos. A pessoa tem que, como a Débora disse, se
sentir bem. O pessoal que está nos ouvindo, Exatamente. eu vou dar uma dica aqui. Depois que o programa acabar, vai olhar as discussões que estão acontecendo no nosso Facebook, tanto no da rádio... A Daiane vai ler daqui a pouco. A Daiane vai viu? ler alguma coisa, mas eu estou dizendo aqui que nesse momento que a gente está falando sobre cabelo e tudo, o Alex Castro, que acabou de falar com a gente, ele diz o seguinte: a cabeça raspada era associada à morte e à escravidão em todo o mundo. Escreve Orlando Patterson. Raspar o cabelo de uma pessoa escravizada simbolizava sua morte social e condição permanente de liminaridade. Nem vive nem morta, nem pessoa e nem objeto. A escravidão negra nas Américas, entretanto, a outra grande sociedade escravagista da história, foi exceção a essa regra. Então, o cabelo também é uma maneira de afirmação, né? Com certeza. Hoje a gente percebe que as mulheres, no geral, na sociedade, estão se afirmando crespas e cacheadas. Mas isso, para mim, não está relacionado com moda, está relacionado com a liberdade, né? Com se sentir bem. E falando de... Se fala muito, a Marisa cita bastante a questão do trabalho, eu fico um pouco indignada como quando, por exemplo, se você vai trabalhar em um supermercado e você tem um cabelo black power, você é obrigado a esticar ele e colocar em uma redinha. Porque no caixa do supermercado, você não pode trabalhar com o seu cabelo natural. É verdade. Então, o cabelo está sempre esticado, né? com o coque, né? E é por quê? Porque você tem que parecer com uma pessoa de cabelo outra liso? cor de pele ou com uma pessoa de cabelo liso, né? Ou em uma joalheria, tenho clientes que trabalham em joalherias, elas também são submetidas a, se querem trabalhar lá, tem que prender o cabelo, esticar e na mesma situação. Então, na verdade, essa questão do assumir o cabelo, ela está muito mais relacionada hoje com saúde. As mulheres estão deixando de alisar os cabelos porque estão pagando um preço altíssimo com a saúde. Perca dos cabelos, queimadura, já que nós estamos falando de cabelos sensíveis, né? Todos os cabelos crespos e cacheados são extremamente sensíveis. Então, o que está na moda hoje é saúde acima da estética e liberdade de ser o que quiser ser, né, Bia? Muito bem, muito legal. Muito bem, 9h17. A gente vai chamar a Daiane Pinotti agora e na volta eu quero falar do William Vac, porque a gente tem que discutir essa diferença aí. Tem que falar do cangaru e também tem que ver as, tem que ver Deixa eu as só fotos. falar, também tem fã-clube pra você, viu, JB Antero? Não é? JB. Aliás, falando em cabelo, JB, ele da tem... Black Power, né? Não, mas quando eu, esse tempo atrás na Gazeta, ele tava Rastafari. Por que vocês não perguntam pra mim por que o meu cabelo... Peraí, mas antes deixa eu falar, a Cíntia Ferreira tá aqui, ó, A estendendo a bandeira do seu fã-clube, tá? Beijão pra Cíntia. A Cíntia, tá de férias, mas tá aqui, ó, tô no fã-clube do João. Bom, viu, vamos pra Daiane, gente? Vamos. Então, Daiane, vamos falar das nossas redes sociais. Como é que estão as participações, menina? Pessoal aqui tá participando, olha só, o Iago tá falando aqui, Débora Rainha, a Lavínia também, Débora Linda, o Marcos, Negra Linda, a Claudete falando que tá assistindo, tá acompanhando, a Lourdes, temos aqui também a Aline, a Maria tá dando uma boa noite a todos, o Wilson também tá aqui acompanhando, o Alex tá assistindo também, a Sara Zancanaro tá aqui acompanhando também, a Lourdes Bertanha tá dizendo que as meninas são lindas. A Jane Gomes, Débora Diva. A Cristiane Silva, linda. Beijos, Débora. A Claudete Opsfelder, eu acho que é isso. Acho que essa você conhece, né, Marisa? Minha Parabéns, sogra, um abraço. Marisa, estou assistindo. A Camila Beckman, boa noite, queridos. Deixa eu ver quem mais temos aqui. O Márcio Cunha, parabéns, Marisa. A Carolina Barros está falando aqui que as questões são muito relevantes, lindo programa. E é isso, o pessoal aqui tá acompanhando, tá ficando ligadinho aqui. E é isso, Nani. Muito bem. Muito bem, muito Queria bem. mandar um abraço especial dos comentadores aí pro Joás Santiago. O Joás, ele é de Campinas, está acompanhando o nosso programa aqui, está fazendo altas considerações sobre o que está sendo dito aqui. E aí depois você que está nos ouvindo, entra lá para ver os comentários do Joás. Tem muita gente discutindo ali no nosso Facebook.
Vamos falar do cangaru agora. Vamos falar do cangaru. Vamos lá, o cangaru. Porque, gente, a imagem fome do já tá cangaru. feia Ai, aqui. que delícia. Tá Ai, só de lembrar o que a gente saboreou na semana passada, né, gente? Semana passada a gente fez o programa direto lá do cangaru. O cangaru fica na Avenida Saudades, 13h41. A gente aí no cangaru. Olha lá. Eu tava Acho que eu tava no bonito, eu celular. tava sem uniforme. Olha lá. Isso aí foi depois, a hora, Isso aí hora não do chamamos rango, o né? pessoal pra comer, né? O cangaru é uma das melhores casas da região, fica na Avenida Saudades 13h41 e tem lá, você come muita coisa boa lá e tem uma oferta que a Renata vai contar pra gente. Sim, Bia. O Lucas, o gerente lá do cangaru. Beijão pro Lucas, né? Um beijão muito, muito bacana, o Lucas. E ele diz que, olha, quinta-feira, pós-feriado, vai ser uma quinta-feira especial com um novo combo cangaru. Opa! Gente, adivinhem. O que tem? Ai, gente, aquela torta lá, eu tô pensando nela semana passada. Costelinha cangaru. Ai, meu Deus. É aquela de frutas vermelhas? Mais caipirinha e mais o cheesecake de frutas vermelhas. Meu Deus. Por R$ 79,90. Mas dá pra comer 3 pessoas. Dá, aí. com certeza. Pelo amor. Dá pra comer 3 pessoas. Que delícia. Eu E vou essa lá. costelinha é demais, né? Então, olha, quinta-feira, essa quinta-feira especial com o novo combo cangaru. E a gente se encontra lá, né, pessoal? Vamos lá, certeza, tá marcado né? já, Com tá marcado. certeza. Já que você falou de quinta-feira, nós temos que falar que o nosso programa da semana que vem vai ser na quinta-feira. Vai. Segunda-feira é feriado, Dia da Consciência Negra. Terça-feira tem transmissão da Câmara Municipal, que a educadora faz a transmissão. Então, segunda-feira é feriado, terça-feira tem transmissão da Câmara. Nosso programa é às terças, não vai ser na terça. Quarta-feira tem jogo. Nosso programa vai ser na quinta-feira. Na quinta-feira. A gente vai divulgar nas Vamos redes sociais divulgar, mas só também. para dar um toque. Então, na próxima terça tem sessão da Câmara. Eu sei que vocês gostam muito mais do nosso programa do que da sessão da Câmara. É Tenho bem certeza melhor. disso. Tem gente muito mais É muito mais inteligente. legal, com certeza, né? Mas, né? É um contrato com a Não Rádio tem Educadora, jeito. transmissão na próxima terça. Estaremos na quinta. Não deixa de acompanhar a gente. A gente pode falar do tema? Ai, Já tem vai. convidado especial, já está confirmado. Vai ser sobre bullying. A gente vai fazer sobre bullying. O programa de hoje seria sobre bullying, Sim. né? A gente mudou por conta do vídeo do William Bach, né? Deu um empurrãozinho e a na gente pauta. deu um empurrãozinho na pauta e deixamos o bullying pra semana que vem. Tem café nesse Fábio bullying? café Moraes, nesse bullying. Fábio Moraes acabou de confirmar a participação aqui no 2.1. Ele é vice-presidente da Da POSP estadual, né? Exatamente. Tem dados sobre violência nas escolas e a gente vai debater bastante esse assunto Vai ser aqui. um bom tema, temos uns personagens interessantes. Vamos falar das fotos do João Antero? Vamos Viu? falar. Agora eu queria saber, ele falou, por que meu cabelo tá assim? E deu uma risadinha, né, João? Por que seu cabelo Por que tá seu cabelo Isso tá é assim? provocação também. Então, Porque, olha só, quando eu comecei na Gazeta esse ano, você tava de trancinha, tava super Ele muda legal o cabelo também. mais do que eu. É. Ele- Não, mas não, o seu cabelo sempre foi assim, Não, Biagione, cabelo, vá. barba, eu vivo mudando. Até esses dias ele me encontrou, agora seu cabelo tá num tamanho bom e tal. Né? não, é porque assim, eu quero mudar meu cabelo, mas eu quero mudar meu cabelo a hora que eu for pra Angola. Se eu demorar 10 anos pra ir, meu cabelo vai ficar 10 anos. Entendeu? Crescendo assim. Crescendo. Quando eu for lá, por quê? Porque eu quero ir lá no meio do mato, onde tem as tribos lá, e fazer o que não deu pra mim fazer na Nigéria. Vamos Eu ver as quero fazer fotos. aquelas Solta as tranças. fotos do Antero aí, Gustavo. Vai Essa aí- falando, Pode João. contando, É, fazendo- você vai conversando, vamos conversando Então, um pouco. tá legal. Você fez essas É- viagens pra quê, Antero? Só pra fotografar? Não, porque um pouco foi busca da minha identidade e o outro pouco foi também para mim tentar ver se eu colaboro de alguma forma. Por quê? Brigaram tanto para a lei 10 mil e quanto? 639, 10.600 então. E aí, pelo menos com os educadores que eu conversei, eu falei, tá, e aí, a lei existe, deram subsídio para vocês trabalharem? Não, não deram. É. Então, eu não sei até onde isso é verdade ou não. Eu estou fazendo a minha parte. Então, eu fui lá para isso, né? Pra entender. Para trazer, sabe? Mas trazer, assim, toda a história. Quando começou, que ano começou, onde começou, por quem começou, por quê, entendeu? Então, E aí a gente tá vendo as fotos. Essas fotos são onde, Antero? Então, essas fotos aí em Lagos, que era a antiga capital da Nigéria, né? Foi no bairro que eu fiquei lá. E aí eu fazia umas fotos lá. Ó, aí, ó, se der para dar um breakzinho aí, só dou uma palhinha aí. porque assim, ó, aonde esse pessoal tá, então vocês imaginam o seguinte,
Do lado de cada rua... É um rio isso? Não, isso daí é o mar. É um mar. É um braço do mar. De frente, pro lado, uns 30 metros antes desse pessoal aí, tem lá o barracão, que era onde os escravos ficavam para ser vendidos e depois trazidos para o Brasil. Eles atravessavam a rua, vinham até onde está esse pessoal, pegavam uma embarcação e ia até aquela mata lá que está lá de fundo. Certo. Aquilo lá é conhecido no mundo inteiro como o caminho do não retorno. Por quê? Porque quem passava por lá sabia que nunca mais ia voltar para a África. Então tem histórias, tem relatos lá de africanos que comiam aquela terra porque o cara acreditava que ia trazer um pedaço da pátria dele junto. Poxa. Olha só. Forte. Vai passando, Gustavo. Olha só. É muçulmana. É uma menina ou já é uma mulher? Menina. Todo com pano na cabeça, assim, são todas mulheres muçulmanas. É uma confusão, tem uma confusão religiosa grande nessa região, né, Antero? Tem, porque lá fica ao centro comercial lá. É uma doideira isso aí. Você andar em duas pessoas lá, você tem que amarrar. Pra não se perder. Se você der 2 passos, você não acha mais a pessoa. Esquece. Não acha mais. É muita. E ninguém... gente, e você tira Pode foto passando, Gu. Tranquilamente lá? Não. É tudo de dentro de casa. Ó, crianças lá é assim, ó. Você não vê criança sozinha na rua. Você não vê criança pedindo esmola. Aliás, você não vê nem adulto pedindo esmola. Você não vê guardador de carro. Aonde a criança tá, a mãe tá junto. Gustavo, passa. Isso daí é muito legal. Gente, quem aqui já comeu bolinho de chuva? Eu amo bolinho de chuva. Eu adoro. A Renata faz, então, né? Então, isso é uma típica comida africana. O bolinho de chuva, quando ele chegou aqui, ele transformou-se no quê? No acarajé. Que lá o nome dele é acará. E o jé significa comer, que são palavras iorubá. Quando chegou no Brasil, a nossa criatividade, né? O brasileiro cortou, abriu ele no meio, mudou a massa, botou o recheio, emendou as palavras, ficou acarajé. Acarajé, que é muito bom. Aí eu também, conversava né? com as mulheres lá, elas ficavam indignadas, né? Eu falando do acará que fizeram aqui. Impossible. Impossível. Então, ó. Muito bem, as fotos do Então, JB Antero. essa de vermelho eu fiquei na casa dela. Era o filhinho dela, esse bebezinho? Não. Não é. É um filho de uma outra mulher que ficava na casa dela. E essa mulher me fez chorar, me fez ter raiva e me fez rir muito também. Entendeu? Ah, é? Eu não vou contar a história dela. Não vai dar. A outra é nigeriana, mas mora em Limeira. Foi graças a ela que eu fiquei Lindas nessa roupas, casa né? desse bairro. Lá é tudo muito colorido, né? Bom, agora 9 horas e 28 minutos. Olha só a opinião aqui do Carlos Patrício. Falando do caso William Vac. Realmente o âncora da Globo errou. Mas não é estranho isso aparecer mais de um ano depois? Nada justifica a atitude racista. Agora, guardar isso para utilizar de acordo com a conveniência chega a ser pior. Quero a opinião de todo mundo aqui, rapidamente, sobre isso. Não foi isso que aconteceu, né? Não, foi. No caso do William Vac? Então, Não sei se foi exatamente um ano, mas o que aconteceu não, foi o foi, seguinte. porque foi na eleição durante do as Trump. eleições O pessoal que fez isso daí, na verdade, eles queriam era dinheiro mesmo. O problema é que estavam com o vídeo na mão. Nenhuma emissora de televisão aceitou. Por quê? Porque era a Globo. Não é porque era a Globo. Porque não era o William Bonner. É o que todo mundo quer, é o Bonner. É o Bonner? Não, então Nossa, não interessa. Mas todo mundo quer o Bonner, né? Que coisa. É. Não, eu queria perguntar para vocês se tem essa diferença. Ele falou aquilo no ambiente privado, não sabia que estava sendo gravado. É claro que ele foi racista, é óbvio. Ali ele mostrou a condição humana dele. Mas você não acha que tem que ser feita essa ressalva? Ele falou para uma pessoa ali, ele não estava destilando o ódio dele. Não sei se isso minimiza também, né? Mas ele não falou isso para o motorista. Acho que seria interessante a gente ouvir os entrevistados primeiro. Marisa, você que atua, como é que você faz a leitura do que o William Vac fez? Infelizmente, Nani, a leitura que eu faço é a seguinte: não é o primeiro e ainda nós vamos demorar um tempo para que seja o último. Se foi privado e alguém gravou e deixou para publicizar no momento por interesse, por extorsão, não importa. É outra história, O que, né? na verdade, nos causa espanto é que é uma pessoa com tanto acesso à educação, uma Com tanta pessoa cultura. renomada, que tem a função de informar e, ao mesmo tempo, vocês, como jornalistas, também ajudam a educar, cometer isso. Ou comentando com uma pessoa, ou com 10, ou para milhares de pessoas no mundo todo que estiveram ou estariam ouvindo o programa. O que a gente percebe?
somos racistas ainda, porque é ranço histórico, porque, infelizmente, nós somos educados num mundo capitalista, o qual prega que você tem que ser melhor que o outro, e para você ser melhor que o outro, um dos pressupostos é, você tem que pisar e destruir. Como você destrói uma pessoa? Não é só com arma, com bala, com faca. Você destrói uma pessoa pisando sobre ela, ferindo os sentimentos e, principalmente, querendo aboli-la do convívio. Então, quando uma pessoa como William Vac ou qualquer outra pessoa que seja muito reconhecido, que seja famoso... Formador de opinião, Formador de opinião comete um crime como esse, o que nos demonstra? Que precisamos crescer e evoluir enquanto seres humanos, enquanto profissionais, enquanto pais, enquanto mães, enquanto qualquer pessoa brasileira. Agora, o que a gente não pode deixar de perder é que, dia 20 de novembro, é Consciência Negra. A gente ouve ainda algumas pessoas dizendo assim, consciência negra, pra quê? Então, eu vou querer uma consciência branca, uma consciência amarela. Muitas pessoas falam isso. Isso demonstra o quê? Como diz bem a Renata, né? Algo desnecessário. Porque se a pessoa ainda diz que não é necessário ter um feriado e há pessoas querendo acabar com o feriado em Limeira, demonstra o quê? Que não estão sensíveis à causa para promover um país mais justo. Consciência negra é importante justamente para você que cresceu na década de 30, 40, 50, 60, 70, 80 e foi às escolas e ouvia nas disciplinas de história, por exemplo, se falar da Europa, da Ásia, da América do Norte, da América do Sul e quase nunca se falar do continente africano. Inclusive, há pessoas que passaram pelos bancos escolares, queridos ouvintes queridas ouvintes e queridos ouvintes, que acham que a África é um país. Tem muita gente adulta com diploma em mãos achando que a África é um país, África é um continente. O que demonstra? Que o Brasil, que tem suas origens na população indígena, negra africana e branca europeia, não conhece a sua história, não valoriza. Por quê? A nossa história é marcada com sangue, com suor e com escravidão. Quando as escolas, à época, não se informavam e não ensinavam sobre a história africana e afro-brasileira, era mais uma forma de reafirmar que esse país foi criado para que alguns estivessem dominando e outros fossem dominados. Com a Lei 10.639 de 2003, que o Antero mencionou, foi estabelecido pela legislação, a Altera LDB, que é a Lei de Diretrizes da Educação, que toda escola deve colocar nos seus currículos e ensinar a cultura africana, afro-brasileira e com a Lei 11.645 de 2008, a cultura indígena, para que nós brasileiros saibamos as nossas raízes. Quando nós conhecemos a história do que o povo negro sofreu no Brasil, nós começamos a compreender e respeitar. E atitudes como esta, de vazar uma opinião racista, dificilmente vai acontecer quando todos nós estivermos educados e cientes do respeito ao outro, de compreender que todos somos iguais. Mas ainda, na prática, somos tratados como desiguais. Portanto, eu acho lamentável, é um crime e que dificilmente vai ser caracterizado como racismo, porque no Brasil ainda é dito como injúria. E nós temos a obrigação de publicizar nesse sentido. Foi um erro, foi um crime e nós não queremos, nós nos posicionamos, não queremos que isso aconteça mais. E a Globo agiu como tinha que agir, né? Justamente. Imediatamente. Qual a sua opinião, né? Fala, João, sua opinião, então depois a Débora. Não, falar, depois eu falo. Fala, Débora. É triste, né? Como a Marisa bem colocou, eu acho que independente se foi para uma pessoa, se foi para 10 mil, o peso é o mesmo. O que a gente sabe, e acho que tem que ser considerável, que foi com um famoso, mas é bom lembrar que isso acontece o tempo todo, todos os dias, em pequenos lugares, né? E pegando um gancho dessa conversa, quando o JB, eu estava observando ele falar em relação a preto e negro, né? Eu não sabia realmente desse fato que você colocou, mas eu acho que na minha família a miscigenação impera, né? Entre negros, pretos e brancos. No Brasil, né? E aí entra uma colocação de que nós brincamos carinhosamente entre nós e falamos meu preto, meu neguinho, meu nego, nega e tal. E aí entra uma situação dessa colocação de eu não gosto de ser chamada de parda, porque eu não me sinto amarela. Então, mas você sabe que oficialmente no Brasil, o que é que temos? Branco, preto, pardo, amarelo e indígena.
Oficialmente. Oficialmente. Mas eu preferia muito mais mulata, né? Eu me sinto mais... E por outro lado, tem algumas mulheres que não gostam de ser chamadas de mulata. Nominalmente não, mas quando você fala sentimentalmente... Se apoiando no dicionário Aurélio. Quando Aurélio veio no mundo, o zumbi já tinha passado por aqui. Tudo bem, a gente pode falar, mas se eu falar de sentimento, porque onde está o sentimento dessa história? Né? Que a gente pode até colocar em cima, né, como vocês colocaram, legislação, mas e o sentimento da história? Mas né? Por que esse mulato? Sim, mas se eu falar de meios pequenos, eu acho que a gente... Acontece sim o preconceito entre quatro paredes, como foi colocado, né? Às vezes vaza. Acho que quando com um famoso, isso abrange muito mais, mas isso acontece todos os dias. Mas eu acho que o meu posicionamento é em relação ao sentimento da palavra. Porque quando existe ódio e existe raiva, o mesmo preto carinhoso machuca. Né? Então, acho que também tem que ser considerado isso, porque senão também fica uma coisa muito... a gente ouve, eu tenho clientes advogadas e aí tem os meus funcionários que são pretos e aí entra uma coisa assim, vou te processar, hein? Né? Então, também está relacionado isso, ao sentimento da palavra. O jeito de dizer, o jeito de dizer. Tem porque se você, Bia, que é branquinho, falar para mim, vem cá, nega, eu não vou achar ruim. Agora, se você falar só preta, já vai ter outro peso. Claro, tem entonação, né? Tem tudo, né? Agora, mas é importante dizer que no Brasil a gente viveu um processo chamado de higienização. Sim. O que essa higienização consiste? É uma teoria de que é necessário trazer pessoas brancas para eliminar as negras. Essa higienização foi feita também com apoio tanto da América do Norte quanto da Europa. E houve uma constatação do Império de que a população brasileira de cor preta, a população negra, era maior do que os brancos trazidos para administrar e poder fazer toda a retirada dos bens brasileiros e enviar para Portugal, e de que os próprios indígenas, que são os reais habitantes aqui da nossa terra. Nativos. Feita essa constatação, o que aconteceu? Vamos trazer mais pessoas brancas para que, havendo a miscigenação, o número de pessoas negras no Brasil diminuísse. Mas o que aconteceu? Havia uma outra teoria dizendo que se houvesse uma relação entre pessoas de diferentes cores, e ali era denominado raça, branco com negro, negra com branco, o que nascesse daquela relação seria híbrido, ou seja, não geraria mais pessoas, não seria estéril, não geraria mais filhos. Dentro disso, o fruto desse relacionamento bebê era chamado de quê? Mulato, porque eu tiro o preto, eu vou branqueando, por isso que surgiu a teoria do branqueamento. Foi uma forma de tentar higienizar, ou seja, limpar um Brasil de cor preta e colocar uma cor mais suave, mais agradável, que naquele momento, e os racistas ainda assim acham, que o branco deve prevalecer. Com esse branqueamento, o tiro saiu pela culatra, felizmente. Por isso nós somos a nação com pessoas de tons de peles diferentes, texturas de cabelos diferentes. Por quê? A população miscigenou, mas as nossas raízes, nós temos pessoas claras, com o nariz mais alargados, que é característico da África. Nós temos pessoas negras de cabelo liso, temos pessoas claras de pele clara e de cabelo bem crespo. E o que isso diz? Que nós não somos híbridos. E o que eles achavam? Que semelhante a um cavalo e na verdade, assim, uma égua e um burro. Aquilo seria híbrido. Então, eles pegaram algo que era mula. Então, eles pegaram um homem branco e uma mulher negra e achava que aquilo seria um híbrido, uma mulata. Com o tempo e com os estudos, e por isso que programas como o de vocês, com debate, com informação e reflexão, o que a população percebeu? Eu, hoje, e respeito a opinião da Débora, eu não aceito ser chamada de mulato. Porque muitas pessoas, principalmente aquelas mais bem vividas da terceira idade, acham ainda que se chamassem, ô Marisa, você é uma negra tão legal, é ofensa. Então, ai, que mulata legal, que mulata bonita. Eu não aceito ser chamada de mulata. Marisa, você é legal, né? Não precisa colocar isso. Sempre denotar. Ninguém fala, Nani, você é uma branca legal. Não é, gente? Ou as pessoas, com o tempo, para amenizar e mascarar o racismo que a gente tem aqui, pessoas
que tem um pouco menos de melanina como a Débora. Ai, Coitada mulata, de mim, marrom gente. bombom. Vão colocando moreninha. Gente, não existe isso. Gente, Ela é uma mulher linda, preta, negra, mas não é moreninha, não é mulata. Entendeu? Não há preconceito e não há racismo se eu disser que a Nani é uma mulher branca linda. Se eu falar a Nani é linda, basta. Pronto, né? A Marisa é uma mulher bonita, basta. Agora, quer usar denominação de cor? É preta, é branca. Por quê? Isso é um conhecimento que falta ainda para o nosso país. Fala, João. A péssima notícia é que acabou o programa. Mas você pode falar, mas ainda dá. Então, é que tinha muita coisa pra falar. Porque Mas você vai voltar mais vezes, João. Mas só falando rapidinho, tá? Essa miscigenação toda, a culpa é de quem? A culpa não é de nós pretos. Porque o que as pessoas precisam saber também é que é o seguinte: entre os escravos, não era... Tem muita gente que pensa que escravo era só aquele que trabalhava de sol a sol. Mas tinha o escravo de ganho, tinha o reprodutor, tinha a reprodutora. E o que é que acontecia? Os alunos da Unicamp de Campinas têm um estudo muito legal sobre isso. O problema é que é meio restrito, né? Uhum. Mas lá tem histórico lá de negros que eram arrancados à noite da senzala, era levado para o quarto, tá? E ali acontecia de tudo. O que é que foi que aconteceu? Tanto o homem preto quanto a mulher branca descobriu que dava química a essa coisa. Chegou num tal ponto, o Brasil acabou adotando a mesma ideia de Hitler. Que era do quê? É o que a Marisa falou. Pura. O que a Marisa a gente falou. não pode Tá falar misturando nada dessa coisa. Mas vamos incentivar isso fechando os olhos. Por quê? Porque a longo prazo, o que é que vai acontecer? Eles vão se miscigenando, e aí o Brasil vai ter a população ideal. E qual é o padrão ideal de beleza? É o padrão europeu. O que acontece no padrão europeu? Não tem preto. Nem olho preto. Essa é a principal função da miscigenação. E isso é o que está incrustado. Porque eu também, quando era mais ignorante, hoje nem tanto, né? Minha idade não me permite mais ser tão ignorante assim, entendeu? Mas eu era dos que ficava aí crucificando quando via um preto com uma loira ou vice-versa e falava, entendeu? Até eu começar a correr atrás da história. Eu acho que a Mary Del Priore tem um livro interessante sobre essa questão da miscigenação, principalmente isso que o Antero falou. Se eu não me engano, chama A Cama na Varanda, eu acho que é o nome do livro. A Mary Del Priore, que é sensacional, uma pesquisadora, e ela fala dessa miscigenação que aconteceu pela atração natural, tanto das mulheres, donas, né, das fazendas e tudo, os maridos viajavam, não sei o que, e acontecia, né? Nascia. Então, mas foram elas que descobriram que o homem preto dava muito mais liga. Ele tá puxando sardinha pra ele. Gente, precisamos ir embora. A Renata tem uma mensagem aqui pra falar. A gente não vai dar a opinião do William Vac, né? Não dá tempo, deixa... Não vamos... Não deu nem tempo de falar do Dove, né? Que foi muito mais sério. Não deu tempo da gente falar da ministra, que ganha 33 mil reais. 61 mil, e que assemelhou o salário dela, trabalho escravo. Teve e aí a gente lembra de tudo que a Marisa disse. Preto, o personal lá, papel higiênico preto também. Não deu pra essa gente semana discutir. a mulher que teve um casal de gêmeas, uma nasceu branca e a outra nasceu preta, né? E aí, como explicar isso? Pois Olha, a gente vai ter que fazer um outro programa sobre esse tema até o final do ano, porque além de ter ficado muito... Foi o nosso campeão de audiência. Foi? Parabéns, meninas e meninos. 13 mil pessoas alcançadas. 13 mil pessoas ao vivo, né? Porque tem ainda, o programa fica disponibilizado, né, Bia? Depois que o programa acaba, você pode assistir, você pode compartilhar, comentar e também ver as discussões lá, os comentários todos. Antes do tchau, deixa eu só falar rapidinho mesmo, que o professor Flávio Martins diz. É coisa de preto ser um dos mais importantes escritores da língua portuguesa, Machado de Assis. É coisa de preto ser um dos responsáveis pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. Martin Luther King. Martin Luther King. É coisa de preto ser um dos líderes mais importantes do nosso tempo. Mandela, quando libertado da prisão. Obama também. Obama.
Quando libertado da prisão, tinha todos os motivos para implantar sua ira e vingança contra seus algozes, mas provou que é através do amor e do perdão que construímos um país. Muito bem. E lembrando que aqui nesse estúdio não tem branco, não tem preto, né? Tem seres humanos aqui debatendo lá. Muito bem. Bom, vamos embora, gente. Meninas, muito obrigada, pela viu? presença. Obrigada, Marisa. Obrigada, Débora Sampaio. Sampaio. Obrigada, JB. Pode falar tchau, dá tempo. Da minha Tchau, parte, boa noite, eu foi é um que prazer. agradeço o espaço para poder estar falando um pouquinho sobre os... João, ó. E é isso aí. clube, já tá aí, Segunda-feira, feijoada e samba. Aê. E ó, não deu tempo gente, da o João Débora ainda- explicar Viu? sobre a O João educação é do das Ziriguidum, crianças. viu? Mas é Educação. só ir no Izzy Sampaio, né? Isso Na aí. Rua Santa Cruz. Rua Santa Cruz, 849. Marisa, e o comicinho, o telefone do comicinho? O Comicim fica na rua 13 de maio. Telefone eu não sei decor, Não tem mas problema, é o antigo gente. prédio da biblioteca, onde é o Museu Coronel Flamínio. E apareçam para as nossas reuniões, é aberta ao público. Boa noite, obrigada pelo convite. Um abraço a todos que nos acompanharam. E é sempre muito bom poder discutir com pessoas inteligentes e aberto a esclarecimento. JB Antero tá pelas ruas, pegando flagrante. gente, Como né? chama suas fotografias lá? Você expõe como? Ruas de Limeira? Ruas de Limeira. Ruas de Limeira, muito bem. E antes de a gente ir embora, Daiane Empinotti, fala da nossa internet, bombou hoje, hein? Hoje bombou, muita gente acompanhando o programa, falando que gostou. E é isso, gostei muito da minha primeira participação. Muito bem. Foi bem legal, Viu? viu? Muito obrigada, Olha pra gente. câmera lá, Prazer. Dai. Dá um tchauzinho pra Tchau, câmera. gente, foi um Aê. E que, pra quem não vê, o Gustavo também está ali, Gustavo nos também ajudando, tá ali. Gustavo Madison, nos ajudando a fazer o programa. Bom, vamos embora, muito obrigada por sua audiência. Como o Bia falou, não esqueça, o programa tá lá no Facebook da Educadora, tá no YouTube também, no Facebook do 2.1. Se não deu tempo de você assistir todo agora, pode ser 3 horas da manhã de madrugada, nós estaremos lá. Não Tchau, importa João. se é preto ou se é branco. Não importa. Quando duas mãos se encontram, reflete no chão a sombra da mesma cor. Muito bem. Tchau, gente. bem. Até quinta que vem.